Graça e paz. Tudo bem, meus irmãos? Bem-vindo ao meu canal Na Rota com Cristo 2, tá? Eu já tenho um canal Na Rota com Cristo 1. Lá eu falo mais assuntos voltados às pessoas que estão se desligando da congregação cristã no Brasil. E aqui nós temos o Na Rota com Cristo 2, onde eu falo mais sobre assuntos diversos, tá? Voltado a todas as denominações e sobretudo a palavra de Deus. Bom, hoje eu queria fazer um vídeo, vou pedir para você se inscrever nesse canal também, para você deixar comentários e para você compartilhar, fale para mais pessoas também nesse canal. É muito importante quando a palavra de Deus ela é divulgada para mais pessoas, que aí é um trabalho de evangelização, tá? Então eu conto com você que você assistir esse vídeo, que ele chegue a mais pessoas. Bom, eu queria falar hoje a respeito com você, que hoje se encontra desigrejado, você que se encontra afastado do Evangelho de Cristo, você que já andou com o Senhor Jesus e hoje se encontra afastado. Então, esse vídeo ele vai ser voltado única e exclusivamente sobre esse tema. E para termos base nas escrituras sobre isso, hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, tá? Se você estiver com a sua Bíblia próximo, pegue a sua Bíblia e vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 14, no verso 22, que nos diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir eu vou lendo, tá? E aí a gente vai comentando o texto bíblico. E eu espero que essa palavra toque o seu coração. Você que hoje está muito aflito, você que acha que não tem mais solução, que você não consegue mais voltar para os caminhos do Senhor, eu espero que essa palavra hoje toque o seu coração, tá bom? Então nós vamos ler juntos aqui, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, né? O texto de Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus onde os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-te ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda vir sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e veio ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele disse: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Bom, só esse texto aqui ele já seria suficiente para nos edificar o nosso coração. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para você, para mim, através das Escrituras, tá? Então, a mensagem que o Evangelho nos deixa aqui é que esse dia Jesus, ele despediu as multidões e foi orar ali no monte. E ele orando no monte, os discípulos saíram por dentro do mar. Entraram pelo mar afora e Jesus foi atrás dele e Jesus foi andando por sobre as águas. E quando Jesus estava se aproximando deles, eles se assustaram, porque eles eram discípulos, eles eram seres humanos. E quando eles se assustaram, eles disseram: é um fantasma? E Jesus lhe disse: não sou eu. E Pedro disse, né? Jesus, eu posso ir até com você? E Jesus disse: vem, Pedro. E na hora que Pedro saiu do barco, ele até andou sobre as águas, mas quando ele viu o vento, ele teve pouca fé e submergiu. Bom, onde nós queremos chegar com esse texto? Você em algum momento, você já andou com Jesus, tá? Você já esteve com Jesus. Você já esteve no barco, você já esteve fora do barco com Jesus, você acreditava em Cristo. Tanto que quando você acreditava em Cristo, como Pedro, Jesus te deu a mão e você caminhou com ele. Mas você olhou para um problema. Como Pedro olhou para o vento e teve medo, nós também somos humanos e você olhou para o seu problema. E o seu problema pareceu maior que Jesus.
E você, nesse momento, você sucumbiu à sua fé, você submergiu. E Jesus disse, por que você submergiu? E Jesus, hoje, através das Escrituras, nos diz, por que você submergiu? Por que você se afastou da presença do Senhor? Saiba que não existe pecado para que Jesus ele não possa te perdoar. Tá? O único pecado que Jesus não irá te perdoar é a apostasia total da fé. É se você deixar de crer em Jesus inteiramente. Mas você pega o exemplo de Pedro. Você é um ser humano. E você sucumbiu na sua fé nesse momento porque você teve medo, você olhou para o vento. Talvez você olhou para a sua família, tá? A sua família, de repente, que ainda não são convertidos. Você olhou para o desemprego, você olhou para a enfermidade. Você teve medo. Você colocou o problema maior do que Jesus, como Pedro colocou naquele dia. Jesus nos ensina aqui que nós somos seres humanos limitados. E a nossa natureza, a nossa carne, sim, sente medo do vento. Qualquer tempestade, qualquer chuva, nós já temos muito medo. Mas nós temos um mestre. Como Pedro, Jesus puxou ele pela mão e ele andou por um tempo, você também já andou com Cristo. Mas saiba que você ainda pode voltar a andar com Cristo. E as boas novas é que a sua decisão, ela cabe hoje. Se arrependa do seu pecado. Não tenha pecado. Porque como Jesus disse ao povo, que é mais difícil? Eu diga, perdoado está os teus pecados, ou levanta-te e anda, como ele disse para o paralítico. Então, ele disse ao paralítico, levanta-te e anda. Então, para Cristo, para Jesus, não tem nada impossível. Talvez, eu sei como que é, quando nós ficamos afastados do Evangelho, do Senhor, da igreja a qual você frequentava, quanto maior do tempo você vai ficando, você vai achando aquilo mais difícil de você voltar. Tá? Mas Jesus hoje te diz, Jesus ele já parou a tempestade. Aquele vento que tanto você temeu, aquele vento que te desanimou na fé, ele já passou. E se ele não passou, ele vai passar. Porque Jesus ele tem o poder de transformar a sua vida. Então, eu quero que você se sinta hoje abraçado no Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que não existe pecado a qual ele não possa perdoar. E saiba que é normal, no nosso decorrer da nossa vida, em alguns momentos, a nossa fé vacilar. Nós somos, irmãos, nós temos a nossa natureza caída no pecado de Adão e Eva. Então, basta um simples vento e às vezes uma grande tempestade, sim. Como Pedro viu a grande tempestade, temeu. E olha só a diferença. Pedro, ele já andava com Jesus fisicamente. Nós lemos através dos relatos das Escrituras, nós temos a esperança do Evangelho, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós não vemos mais Cristo fisicamente. E mesmo assim, ele que via o Mestre, que já tinha feito vários milagres, ele teve medo. Nós somos humanos e nós somos frágeis. Saiba que há tempo para você se arrepender. Só que a decisão, irmão, de você se arrepender dos seus pecados e voltar para o Evangelho de Cristo, ela tem que ser hoje. Ela não pode ser amanhã. Sabe? Eu sei que muitas vezes você está se sentindo sozinho. Justamente essa palavra é para você. Essa palavra é para você hoje que pegou o seu celular desesperado, talvez preocupado com o desemprego, preocupado com o familiar que partiu, com a dor do luto que você não sabe lidar, que é difícil mesmo a separação da carne, a separação, um divórcio. Mas saiba que o Senhor, Ele está te dando a mão. E não faça como Pedro. Tá? Se você já fez como Pedro, você tem o exemplo de Pedro, mas você sabe que Jesus, todos os que estavam lá, viu que a tempestade cessou e que realmente era Jesus. E falaram, realmente ele é o Filho de Deus. Nós já sabemos que ele ressuscitou. Nós já sabemos que ele ressuscitou mortos. Nós já sabemos que ele perdoou os nossos pecados. Ele fez paralítico andar. Ele fez cego enxergar. Que problema que Jesus não pode cessar? Que tamanho de tempestade é essa que a nossa fé não podemos acreditar em Jesus, que ele tem o poder de parar essa tempestade, tem poder de colocar o dom da fé em seu coração. Quantas e quantas pessoas queriam acreditar em Jesus Cristo? Filósofos, professores de faculdade,
Outro dia eu vi um vídeo de um grande filósofo, tá, que eu admiro muito, o professor Luiz Felipe Pondé, e ele dizia que ele não tem nada contra a pessoa ser um cristão, ele apenas não consegue acreditar em Deus. Mas ele diz, aquele que acredita em Deus, ele só tem a ganhar. Ele não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. E você já andou com Jesus, mas você afundou. E se você ainda está no barco e Jesus está te convidando a andar com ele, a decisão é hoje. Saiba que aquele que tem a sua vida transformada em Cristo, isso não significa que você não vai mais atravessar problemas, você vai continuar tendo enfermidades, que você é um ser humano. O desemprego ele vai bater de novo na porta em algum momento. Se não for o desemprego, irmãos, nós temos que saber que nós estamos nessa terra sempre em fases de aprendizado e precisamos sempre confessar Cristo e do apoio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque saiba, quando nós nascemos, nossa primeira ocorrência é chorar. Porque nós chegamos aqui no mundo, tá? Já chora, porque entra o ar dos pulmões, a gente já chora. E ali já começa a nossa trajetória. Desde criança nós começamos a andar, temos os nossos primeiros tombos. E ali nós somos jovens, somos crianças, mas ainda não sabemos ler, não sabemos pedir, choramos. E ali são as dificuldades da infância. Quando nós chegamos na adolescência, tem a transição, tem as fases hormonais, tem as decisões de carreira nas nossas vidas. E todas as fases, nós aqui nessa terra, nós não teremos tranquilidade, porque nós vivemos um mundo caído. Mas nós temos Jesus para conduzir, para apaziguar essa tempestade, para fazer com que nós suportamos esse momento. Mas você é afastado de Jesus nesse mundo sozinho. Imagina você num mar à deriva, e esse barco ele balança numa forte tempestade, e você não tem ninguém para conduzir esse barco para você. Você não tem as escrituras sagradas, a qual é o seu apoio, a sua confiança, tá? Porque olha só que palavra maravilhosa aqui, como nós lemos, quando Jesus ele anda, quando ele diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E hoje Jesus disse para você, vem. E Pedro disse, és tu, Senhor, manda ir contigo. E ele disse, vem. E Pedro andou sobre as águas e foi com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e submergiu. Mas nós temos o consolo. E no último versículo, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, quando ele parou a tempestade, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Tá? Então, eu queria falar hoje com você, através das Escrituras, através do Evangelho, eu queria que tocasse o seu coração. Eu ia gravar para o meu outro canal, mas eu falei, hoje eu preciso ler esse texto. Eu estava lendo esse texto em casa e pensando quantas vezes nós queremos colocar o nosso problema maior do que Jesus Cristo. Saiba, irmão, Jesus, ele é o dono do mundo. Porque aqui em Efésios, vamos dar uma passadinha em Efésios 1:4, é um texto que eu acho muito bonito e que nós temos, sempre que nós temos que ler o texto de Efésios, sempre que possível, tá? A carta aos Efésios, irmãos, é uma carta muito bonita, de muitos ensinamentos. Em Efésios 1:4 nos diz assim, aquele como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Vou ler de novo, tá, irmão? Capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Olha só que texto também maravilhoso aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para ele por adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo seu beneplácito, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente.
O preço do sangue de Cristo, aqui no verso 7, nos diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Não tenha pecado que Jesus não possa te perdoar, tá? Não sei o seu pecado, não existe para Deus pecadinho, pecadão. Confesse o seu pecado, volte. Se você estava numa igreja bíblica, converse com o pastor, converse com os presbíteros. Se você não frequentava uma igreja bíblica, procure uma igreja bíblica. Se você ainda teve o primeiro encontro hoje, talvez nesse vídeo, com o Evangelho, primeira vez que você está ouvindo falar desse texto de Jesus, a frase de Jesus é: Ele te predestinou. E talvez você está vendo esse vídeo hoje, e eu vim nessa praça hoje, porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. E esse texto ele precisava ser lido hoje para você, precisava ser lido, que eu sou um instrumento de Deus. Deus me usou hoje com as Escrituras para ler esse texto, para você ouvir. Talvez você nunca ouviu a palavra de Deus, ou talvez você já ouviu muitas vezes, e a angústia te tomou, a tempestade tomou a conta da sua vida. Mas a palavra de esperança do Senhor é hoje a tempestade. Ele pode cessar a tempestade, Ele pode fazer o que for. E ainda se Ele não cessar a tempestade, saiba que Ele é Deus. Saiba que essa tempestade pode ser que seja um aprendizado na sua vida. Os propósitos de Deus, o decreto de Deus, nós pedimos, nós oramos, nós acreditamos que a tempestade pode parar. Mas saiba que se você está com Jesus, a tempestade fica mais fácil de você atravessar no seu barco. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para você. Sinta-se abraçado. Tá? Se foi a primeira vez que você viu o meu canal, se inscreva, deixe um comentário. Eu vou fazer mais vídeos voltados para falar do Evangelho de Cristo. E você que faz tempo que não escuta a palavra de Deus hoje, espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, tá? A aflição que você está passando, a tempestade que você está passando, a pessoa pode estar internada, seu familiar, o desemprego, o concurso, a parcela do carro atrasada, da casa. Nós sabemos que todos nós temos diversos problemas. O seu problema é maior que o meu porque ele é seu. Mas o meu problema é muito grande para mim também porque ele é meu. Mas sabemos que com Jesus não existe problema grande. Não existe. Não vamos fazer como Pedro, tá? Se fez, se arrependa, saiba que Ele está aqui para parar a tempestade no momento adequado. Mas seguimos a mensagem do Evangelho, da esperança, da graça, do favor imerecido. Que sobretudo um dia, mesmo atravessando essas tempestades, com muita luta, muita dificuldade, um dia moraremos onde tem um lugar que não tenha mais dor, mais pranto. Moraremos ali na cidade santa, por Deus já preparada antes da fundação do mundo. E ali viveremos, não terá mais a morte, não terá mais a dor, não terá mais o choro. Teremos uma vida eterna com aquele que amamos. Conviveremos com aqueles também, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares que aceitaram Jesus como seu Salvador, que viveram a graça, que perseveraram, e não para conseguir a vida eterna, perseveraram porque já eram salvos, porque o salvo ele persevera por amor, ele não persevera para ter a salvação por obras, ele tem gratidão à salvação que assim Cristo te prometeu na cruz, ele venceu para você esse mundo, não abandone. E se você hoje precisava ter uma decisão da sua vida, a decisão é sim, tome a decisão sim, não é Deus que está mandando falar, é as Escrituras que te diz, o seu problema não é maior do que Jesus, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa um like, deixa um comentário, tá? Escreva amém aí nos nossos comentários se você gostou do vídeo. Deus abençoe grandemente, fiquem bem, até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.